Boa tarde, sejam todos bem-vindos ao Congresso de Odontologia Online Beneficente. Professor Flávio Manzi. É uma honra contar com sua participação nesse evento por uma causa nobre. Agradeço a sua presença em nome da Universidade Tuiuti do Paraná, o Teplay Hope e Projeto Odontovale. Gostaria de parabenizar os nossos alunos do curso de odontologia da Universidade Tuiuti do Paraná, em especial o Centro Acadêmico e a UTPlay, pela brilhante iniciativa e organização desse evento. Vocês nos enchem de orgulho. Pessoal, aproveitem o congresso. É uma bela oportunidade e vamos doar. Pessoal, nós estamos separados agora, mas a gente está mais unido do que nunca nesse momento, e dessa vez por uma razão muito nobre. Vocês estão participando de um congresso beneficente que tem um grande valor social. Ao invés de cobrarmos inscrições, estamos pedindo doações que serão revertidas na compra de cestas básicas para o projeto Odontovale. E para isso é muito fácil. Pegue seu celular, aponte para o QR Code que está aparecendo aí na sua tela e faça a sua contribuição. O valor você pode definir, doe quanto puder. Se preferir, tem um link aí na descrição do vídeo. Eu lembro que doações a partir de R$ 30 concorrem aos sorteios. Nós estamos contando com vocês e vamos deixar o espaço aberto para perguntas. Fique à vontade de participar. Professor Manzi, obrigado pela sua presença. Fique à vontade, o espaço agora é todo seu. Bom, pessoal, boa tarde a todos. Eu acho que é um momento único, né, de a gente estarmos distantes fisicamente, mas com certeza todos conectados. Estamos realmente juntos. E por uma causa tão importante como essa, como já foi descrita. Eu gostaria de agradecer imensamente toda a os organizadores, né, os professores, alunos que ficaram envolvidos, e principalmente, né, os professores Ana Cláudia e o professor Luciano, né, pelo convite, tá certo? Bom, então nós vamos falar um pouco sobre o diagnóstico por imagem. Deixa eu só colocar a tela de apresentação para que todos... Isso. Ok, então nós vamos falar a importância do diagnóstico por imagem para exercer uma odontologia de excelência. Por mais que nós estamos, né, no grande fluxo digital, na tecnologia, se nós estamos aqui conversando hoje, é devido a essa tecnologia, mas sem dúvida nós temos alguns princípios de interpretação para que a gente consiga exercer esse diagnóstico de excelência. Não adianta nada toda essa tecnologia se nós não tivermos conhecimento. E é isso que nós vamos trabalhar um pouco na tarde de hoje, tá certo? Bom, sempre quando eu faço algumas palestras, alguns congressos, eu gosto de fazer algumas perguntas, né? Eu sei que não dá tempo de todo mundo responder, mas eu tenho certeza que vocês têm essa resposta na ponta da língua. Então, eu sei que tem alunos de graduação, alunos de pós-graduação e também profissionais da área. Eu gosto de colocar essa foto para mostrar o seguinte: são várias pessoas, na verdade, de várias etnias, várias idades, homens, mulheres. A única coisa que eles têm em comum é que todos estão sorrindo, não é verdade? Mas agora eu faço uma pergunta para vocês. Dessas pessoas, tem uma pessoa com uma lesão óssea em fase inicial. Quem é? Dá para saber? Por que eu estou fazendo essa pergunta? Porque, às vezes, nós temos uma questão que sempre é polêmica entre as universidades, entre os grupos de professores. Quando eu tenho que solicitar um exame radiográfico, não é verdade? Então, por exemplo, num exame radiográfico, né, existe linhas de trabalho, né, de universidades que diz o seguinte: todo paciente que chegar no consultório odontológico, né, vai fazer o início de tratamento, é interessante fazer no mínimo uma radiografia panorâmica e 4 radiografias interproximais. É isso, pelo menos, o que eu faço essa recomendação, que está em consonância da própria Academia Americana de Odontologia, a ADA, e também a várias comissões europeias. Mas tem alguns que pensam o seguinte: não, eu prefiro só solicitar quando necessário. Mas como saber quando é necessário se 60% das anomalias e condições patológicas, elas são totalmente assintomáticas? Então, é como se eu estivesse mostrando essas pessoas totalmente assintomáticas, todas sorrindo, só que uma tem uma lesão, né, uma lesão intraóssea na fase inicial. Como que eu vou saber sem um exame? Fazendo uma analogia muito interessante, é igual um exame médico. Todo mundo que vai no médico fazer um exame de rotina, 100% dos casos, né, o médico vai fazer o exame físico, ele vai fazer a anamnese, e qual é o exame que ele vai solicitar em todas as vezes? Um hemograma, não é verdade? Então, o hemograma é um dispositivo que o médico tem para ele poder ter uma ferramenta de rastreamento de problemas. Porque o sistema hematopoético é o primeiro sistema que vai mostrar algo para esse profissional.
Então, essa ferramenta de rastreamento para o cirurgião dentista pode ser um simples exame radiográfico. Então, a solicitação de um exame radiográfico se faz muito importante. Outra coisa que a gente também se pergunta é o seguinte, vamos continuar com essa foto. Uma dessas pessoas vai ter uma lesão intraóssea daqui a um ano. Quem é? Dá para saber? É igual o exame de rotina também. Então, tem que fazer um exame de rotina para a gente sempre fazer a prevenção. Uma outra pergunta, por exemplo, uma dessas pessoas vai ter um acidente vascular encefálico, né, o AVC ou derrame cerebral, como alguns conhecem, daqui a 10 anos. E olha só, nós vamos conversar sobre isso. Com uma simples radiografia panorâmica, você pode identificar um paciente de risco de desenvolver essa condição, um acidente vascular encefálico. Fazendo uma outra analogia, né? Olha só, estou colocando uma foto de várias mulheres, de várias etnias, várias idades, todas vestindo rosa. Então, nós vamos lembrar, né, do Outubro Rosa. E quando a gente pensa no Outubro Rosa, a gente lembra muito do quê? Da mamografia. Aí eu faço a pergunta para vocês. Vocês apoiam essa ideia da mamografia? Sim, né? Porque a própria Organização Mundial de Saúde, a OMS, ela recomenda que todas as mulheres acima de 40 anos, ela faça o autoexame, o exame clínico e, além disso, a mamografia de maneira anual. Tudo isso para quê? Para prevenção do câncer de mama. Só para vocês verem números, na década de 80, 85% das mulheres que tinham câncer de mama, elas morriam, né? O óbito era muito alto. Hoje nós estamos em 2020, basicamente reverteu essa situação. Mais de 95% das mulheres com câncer de mama, elas se recuperam, elas vencem essa batalha. A gente quer 100%, mas já é uma grande largada. E provavelmente um dos motivos mais importantes é devido a esse exame preventivo. Se você pegar essa doença na fase inicial, o tratamento é muito mais eficaz. Algo muito importante que está acontecendo, não só no Brasil, mas no mundo todo, nós estamos envelhecendo. Né? E esse envelhecimento está sendo muito diferente de 30 anos atrás. Há 30 anos atrás, a minha avó, ela estava toda encurvada, fazendo crochê, esperando a morte chegar aos 70 anos. Né? Hoje, né, minha mãe também tem 70 anos. Só que hoje ela faz yoga, ela faz pilates, faz caminhada, ela escala vulcões. Ou seja, então aquela senhora de 70 anos e 30 anos atrás é totalmente diferente de uma senhora de 70 anos nos dias atuais. E o que acontece? Essas pessoas também querem qualidade de vida. E a qualidade de vida também tem a saúde oral. Né? Então, antigamente, os pacientes especiais eram pacientes com diabetes, paciente gestante, hipertenso, cardiopatas e etc. Hoje, esse pacote aumentou muito mais. O paciente oncológico, o paciente transplantado. Há 30 anos atrás, não chegava paciente transplantado no nosso consultório. Né? Pouquíssimos conseguiam, né, sair do transplante e era muito raro. Hoje não. Hoje, pacientes transplantados, eles chegam no seu consultório e ele tem uma informação, né, uma caixinha de informações muito diferenciado. E você tem que saber isso, né? E muitas vezes o exame radiográfico, juntamente com o exame clínico, físico, anamnese, exame, né, e outros exames, vai determinar como que você tem que conduzir esse paciente, né, esse plano de tratamento. Então, o importante é, o nosso paciente modificou. Né? Até o tratamento de ortodontia, antigamente, era só para jovens, basicamente. Hoje, não. Todas as idades, as pessoas procuram tratamento ortodôntico. Na verdade, procuram todos os tratamentos. Mas vamos pegar algo tradicional. Né? Então, esse paciente, por exemplo, ele chegou no consultório odontológico com a seguinte reclamação. Eu tenho uma dentadura há 35 anos. Eu quero trocar minha dentadura. Ela está muito velha, está desgastada. Não, eu não quero implante, né? Essas coisas modernas. Ele só quer trocar a dentadura. Tudo bem? Aí eu pergunto para vocês, né, numa situação como essa, vocês fariam a radiografia panorâmica? Né? Quando eu faço esse curso presencial e eu faço essa pergunta para as pessoas, é bem dividido, né, as respostas. Metade fala que não, mas é só fazer a moldagem, acabou o problema. E metade fala assim, não, eu acho que é interessante, que pode ter um problema, tá certo? E é verdade. Então, realmente, fazer radiografia, uma simples radiografia panorâmica, até no paciente é dentro do total. Eu já peguei casos que o paciente tinha um siso residual, e um siso residual, se você colocar uma prótese nova, devido à diminuição de dimensão vertical, você pode perder essa prótese em pouco tempo, ou seja, o prognóstico vai ser ruim.
tá certo? Agora, vamos pegar nesse caso em questão, desse paciente aqui. Então, ele fez a radiografia panorâmica para, né, a gente poder fazer uma avaliação inicial, que vai ajudar no nosso exame físico e clínico, tá certo? Juntamente com o exame por imagem, e nós vemos essa radiografia. Então, a nossa tendência, né, como profissionais da área da odontologia, é observar o quê? Tem uma área edêntula, né, parece que o tecido ósseo está normal e pronto. Aí que eu convido a vocês como é importante vocês terem uma parceria com radiologistas, tá certo? Principalmente em clínicas onde você confia no laudo radiográfico. Alguém percebeu que nessa imagem nós também temos essa imagem radiopaca aqui, ó, essa bolinha aqui, né? Então, essa simples imagem radiopaca, sabe o que que é? Uma calcificação na artéria carótida. Esse paciente, ele tem risco de desenvolver um acidente vascular encefálico. É muito mais fácil esse paciente de 70 e poucos anos chegar no seu consultório, querer trocar uma dentadura, colocar implante, do que ele querer ir no cardiologista ou no neurologista para saber se as artérias deles estão, né, com uma estenose obstruídas ou não. Ou seja, ele não vai sair de casa, bater aqui e perguntar: será que minhas artérias estão entupidas? Vou avaliar. Não. É muito mais fácil ele, com esse sorriso, né, a falta desse sorriso, ele querer procurar o dentista. Então, olha a importância que nós temos na saúde geral de um paciente. Só para vocês terem uma ideia, né, o acidente vascular encefálico, ele é o primeiro ou a segunda causa de morte mais comum no mundo todo. Né? Fica empatado entre o acidente vascular encefálico e também o infarto do miocárdio, tá certo? No Brasil, a partir do ano passado, ele começou a ficar em segundo lugar, mas sempre estava na posição de primeiro. É a principal causa de incapacidade, tá certo? É a idade, ainda numa idade produtiva do paciente e vai, né, promover um grande impacto econômico, tanto no paciente como também no governo. Por que do governo? Só para vocês terem uma ideia, 80% das internações hospitalares são devidos a pacientes, né, que são sobreviventes, vamos dizer assim, né, ou consequências, né, com sequelas do acidente vascular encefálico, tá certo? Bom, mas o que é esse AVE, esse acidente vascular encefálico? Bom, então, nós temos dois tipos, o acidente vascular encefálico do tipo hemorrágico e do tipo isquêmico. O tipo isquêmico, que é o mais comum, acontece em 85% dos casos, ele está relacionado a fatores de riscos. Vocês vão perceber que pelos fatores de riscos, a gente vai conhecer muita gente com eles. Olha só, hipertensão, cigarro, né, o fumante, o sedentarismo. Para vocês terem uma ideia, a OMS considera sedentário aqueles pacientes, aquelas pessoas que não praticam qualquer atividade pelo menos 30 minutos diário. Então, se você não faz 30 minutos de caminhada um pouquinho mais moderada, já é considerado sedentário pela OMS. Acúmulo de gordura abdominal, alimentação rica em gordura e carboidratos, alto índice de gordura no sangue, né, que é o famoso colesterol e triglicerídeos, consumo excessivo de álcool, hoje em dia que está tão comum, infelizmente, o estresse e a depressão e também as doenças cardíacas. Ou seja, esses fatores de riscos contribuem para o aparecimento dos acidentes vasculares encefálicos. Como eu falei para vocês, existem dois tipos. O hemorrágico, que realmente é a ruptura de um vaso intracraniano, geralmente devido à presença de um aneurisma, mas a grande maioria, 85%, são os isquêmicos. E olha que interessante, 2/3 deles é devido ao ateroma na bifurcação da artéria carótida. Mas como que isso acontece, né? Bom, vamos explicar de uma maneira bem simples e bem rápida, né? Então, aqui nós temos a artéria carótida, lembrando que a artéria carótida ela vem do coração, como artéria carótida comum, e na região da coluna, né, cervical, entre a C3 e C4, ela se bifurca na artéria carótida externa, que vai irrigar a face, e a interna, que vai irrigar a região cerebral. Bom, nessa região da bifurcação, esses fatores de risco que eu acabei de mencionar começam a promover lesões endoteliais, ou seja, lesões internamente a essas artérias, tá certo? Então, esses fatores de risco vai promover lesões endoteliais e começa, né, como uma proteção orgânica, começa então um acúmulo de plaqueta e lipoproteína de baixa densidade, o colesterol ruim, que é o LDL. Então, vamos falar de novo, ó, lipoproteína. Então, realmente está formando uma placa gordurosa. O organismo não quer isso, então ele vai recrutar, né, os macrófagos para fagocitar, para ter a destruição dessa placa gordurosa. Só que a quantidade dessa placa gordurosa ela é tão grande que esses macrófagos eles começam a fagocitar e ficam células enormes, conhecidas como células espumosas. E assim, essas células espumosas, com pouca capacidade de trabalho, ela começa a sofrer calcificações distróficas.
E essas calcificações distróficas são conhecidas como ateroma calcificado. Aí vocês vão me perguntar, nossa, Manzi, que bonito, né? Vocês terem uma ideia, artéria carótida comum, se bifurcando a artéria carótida interna e externa, como eu expliquei. Mas vocês vão falar assim, mas o que eu tenho a ver com isso? É o famoso e o Kiko, né? E o que eu tenho a ver com isso? Essas calcificações, esses ateromas calcificados, quando calcificados, como eu falei para vocês, eles aparecem exatamente na região entre C3 e C4. E aparece, e pode aparecer numa simples radiografia panorâmica. Então, olha só que interessante, olha a nossa importância como profissionais da saúde, tá certo? Então, olha só, um exemplo, outro paciente, percebam uma pequena imagem radiopaca aqui circunscrita. Vocês viram como a gente tem essa dificuldade, né? E além do mais, é lógico que a gente não pode bater o martelo, é um ateroma, porque também tem outras estruturas nessa região que também proporcionam imagens muito semelhantes. Por exemplo, cartilagens da região média do pescoço, como a cartilagem tritícia. Aí eu fico na dúvida, será que é cartilagem tritícia, que não tem repercussão nenhuma para o organismo, ou realmente é o ateroma, né? Fico nessa dúvida. E aí nós desenvolvemos, né, uma radiografia chamada AP de Manzi, né? Antero-posterior de Manzi, né? É a gente que desenvolveu na universidade, que é uma radiografia extremamente simples. Por que acontece? Se você chama esse paciente e fala assim, olha, meu senhor, minha senhora, você tem uma calcificação, eu não sei se é um ateroma, que você pode desenvolver um derrame cerebral, ou se é uma cartilagem calcificada. Então, nós vamos te mandar para o médico. Vocês concordam que isso assusta demais a pessoa? Então, a gente consegue fazer uma outra radiografia odontológica, tá certo? Para você já tirar essa dúvida. Ou seja, você vai encaminhar o paciente quando você tiver certeza que realmente é o ateroma, tá certo? Aqui estão as especificações, mas eu vou mostrar no paciente que fica mais fácil. Então, só para vocês terem uma ideia, o plano de Frankfurt, ele fica levemente levantado, de 15 a 30 graus, então você aumenta, né? Você levanta a cabeça do paciente, bem de leve, e deixa o paciente de boca fechada. Tudo isso, pessoal, é para vocês liberarem a região cervical. A radiografia é AP porque é antero-posterior, porque o raio vai chegar de antero-posterior. Então, o paciente vai ficar de costa, né, em relação ao sensor ou ao filme radiográfico, tá certo? E tem que diminuir muito a dose de radiação, geralmente pela metade do que você utilizaria por uma extrabucal. Por quê? Porque como esses ateromas são pequenas calcificações, se você colocar uma dose normal, muitas vezes não vai aparecer, vai queimar na radiografia. Então, você diminui a dose de radiação e você vai ter imagens sensacionais. Então, olha que interessante. Então, essa paciente, né, que eu mostrei para vocês, é do sexo feminino, 78 anos, ela tem vários fatores de riscos relacionados, né? Diabetes, dislipidemia, que é problema de colesterol, hipertensão arterial e tabagismo. E aí nós encontramos essa imagem. Quando nós fizemos a P de Manzi, olha que interessante, aparece o ateroma. Né? Se não aparecesse essa imagem, né, se aparecesse sobreposto à coluna, com certeza é a região das cartilagens, ou tireoide ou da tritícia. Mas como a artéria está passando lateralmente a coluna, então se nessa P de Manzi aparecer essa imagem arredondada, pode ser arredondada, em forma de arroz, né, grandes, provavelmente, né, 99% de chances de ser realmente o ateroma. E esse AP de Manzi, ele vai pegar basicamente toda a região cervical. Nessa paciente em questão, olha que interessante, além de aparecer do lado, né, esquerdo, como apareceu na radiografia panorâmica, aqui na panorâmica, também apareceu do lado direito. Então, percebo que na panorâmica não apareceu do lado direito. Por quê? Provavelmente, olha só, eles estão desnivelados. Você percebe que um dos ateromas está no nível mais baixo, então não chegou a pegar na panorâmica. Bom, nós pegamos a paciente e aí sim caminhamos para fazer, né, a parte médica, e quem vai realmente bater o martelo, qual que é o exame padrão ouro, que vai demonstrar a localização exata e o grau de calcificação e de obliteração, é a ultrassonografia de Doppler. E essa nós fizemos dessa paciente e foi percebido, olha só, eu até fiz Ctrl+C, Ctrl+V do laudo do ultrassonografista. Presença de placa calcificada na região dos bulbos carotídeos, que é a região da bifurcação, de ambas das artérias, tanto do lado direito como do lado esquerdo, promovendo uma estenose de 30% a 49%. Pessoal, a partir de 60%, geralmente o paciente tem muita chance de desenvolver o acidente vascular encefálico. Então, na verdade, uma simples radiografia de rotina, que foi para trocar a prótese,
você salvou a vida do seu paciente, tá certo? Aí eu vou voltar de novo naquele paciente anterior, aquele que eu comecei a falar do ateroma, lembra dele? Né? Então, esse senhor aqui que quer trocar a sua prótese depois de 35 anos. Detalhe, tem mais uma questão aqui. Né? Na verdade, desculpa, pessoal, isso aí não é um senhor, é uma senhora que queria trocar prótese, né? Uma mulher. Então, além de a gente ter visto esse ateroma, paciente edêntulo total, tem mais uma característica nessa radiografia. Essa paciente, provavelmente, não dá para bater o martelo, né? Depois nós batemos, mas dá também um indício de saber que essa paciente tem uma diminuição da densidade óssea mineral. É isso mesmo. Uma simples radiografia panorâmica, você pode suspeitar que o paciente tem uma osteopenia ou uma osteoporose. Mas como assim, Manzi, né? Exatamente, dá sim. Olha só, relembrar é viver, né? Então, a osteoporose é uma doença que faz uma diminuição da redução óssea e começa a ter uma deterioração do tecido estrutural, do tecido, né, da arquitetura óssea do paciente. Então, só para vocês terem uma ideia, eu fiz muito trabalho com isso, até laboratorial com rato. Essa aqui foi uma ratinha, onde nós, né, uma ratinha normal. Veja o padrão ósseo dela, veja como, né, as trabéculas ósseas mais numerosas e são espessas. Quando você pega uma ratinha, né, isso aqui na época a gente fez microscopia eletrônica de varredura, e suprimimos o estrógeno dessa rata, olha só, em 6 meses, olha a arquitetura óssea dela. Então, é exatamente o que acontece com as pacientes, que geralmente acontece em mulheres, devido à diminuição do hormônio feminino, estrógeno. Então, começa a ter então, essa diminuição da densidade óssea mineral. A arquitetura óssea vai diminuindo. Acontecendo o quê? Uma fragilidade nos tecidos ósseos e tendo um grande risco de fraturas. Não pensem vocês que as pessoas mais velhas, elas caem à toa. Muitas vezes é o contrário. Na verdade, ela fratura e depois ela cai. Porque a gente tem o achismo de achar, aquele senhor de idade escorregou, caiu e quebrou. Muitas vezes é porque ele quebrou e depois ele caiu, tá certo? Então, isso é muito perigoso e o índice de mortalidade, as consequências da osteoporose é muito grande, né? Então, o risco de fratura nós temos que tentar evitar. Lógico, quem vai ser o padrão ouro de tudo isso é a densitometria óssea, né? Então, quer dizer, se você suspeitar de um paciente que tenha, né, a osteoporose, você vai encaminhar para o médico, né, geralmente ou endocrinologista ou geriatra, e ele vai, então, dar o procedimento que é a densitometria óssea. Mas, né, a densitometria óssea, diferente da mamografia, ela não é recomendada pela OMS para todas as mulheres. Então, o que acontece? Muitas mulheres assintomáticas, elas podem estar correndo graves riscos de ter fraturas osteoporóticas, tá certo? Então, qual seria a estratégia? Bom, se a gente pensar em qualquer doença, né, em saúde pública, existem 3 estratégias típicas na saúde pública, né, na saúde coletiva. É identificar os pacientes, reduzir os fatores de risco ou então intervir, fazer terapia medicamentosa. Agora vamos pensar na osteoporose, aonde nós, dentista, a odontologia, pode ajudar estrategicamente para tentar diminuir a incidência de fratura por osteoporose. Exatamente, na parte da identificação das pessoas. Então, quando você solicita a radiografia panorâmica para todos os pacientes, além de você estar vendo o diagnóstico bucal, que é o nosso maior objetivo, é lógico, você também está conseguindo observar riscos importantes da saúde geral do seu ou da sua paciente. Tá certo? E é muito fácil, né? Para quem está trabalhando com isso, né? Eu, Luciana, Ana Cláudia, é o nosso dia a dia, né? Fazer esse tipo de avaliação também na panorâmica. E para vocês, né? A gente dá uma maneira bem fácil de a gente poder avaliar essa diminuição da densidade óssea mineral. É avaliando a cortical óssea mandibular, tá certo? Nós temos essa classificação do cortical mandibular, a gente pode classificar em 3 tipos. A C1, que é uma base normal, a C2, que começa a ter as primeiras perdas de densidade óssea mineral, uma diminuição, e a C3, importantes diminuições de densidade óssea mineral. Então, eu separei que eu faço como eu trabalho muito com paciente sistêmico, né, na radiologia aqui da PUC Minas, a gente pegou mulheres, na verdade foram 90 mulheres, 30 mulheres com distometria óssea normal,
30 com densitometria óssea osteopênicas e 30 osteoporóticas. E fizemos panorâmicas e tomografias. Então, nós temos vários trabalhos nessa linha de pesquisa. E aí eu separei para vocês, só para mostrar para vocês, que essa panorâmica que eu coloquei o zoom é de uma mulher, né, acima de 60 anos, que ela não tem problema de densidade óssea, ou seja, deu normal. Então, veja que a base, a cortical óssea mandibular inferior, ela está preservada, ela é grossa, ela é bem radiopaca, ela é perfeita. Por isso que nós chamamos de índice C1. Já o índice C2 é super difícil, tem que treinar o olho. Eu vou até colocar uma seta para ficar mais fácil. Dá para vocês perceber que tem uma erosão, um início de erosão. Isso já é um sinal radiográfico que está tendo uma diminuição da densidade óssea mineral. Essa paciente em questão que eu estou mostrando em tela, ela tem osteopenia. Pacientes com osteopenia ou tem essa imagem, ou também começa a aparecer essas linhas radiolúcidas ao longo da base da mandíbula. Também é um indicativo de uma diminuição da densidade óssea mineral. Agora, o mais grave, que é um paciente osteoporótico, que é muito importante vocês conseguirem identificar esse paciente, lógico, a panorâmica não vai te falar tem osteoporose, você vai falar o quê? Tem uma provável diminuição da densidade óssea mineral, porque quem bate o martelo é o exame de densitometria óssea. Mas olha só, essa outra senhora com C3, né, o tipo C3, veja como toda a base da mandíbula, ela é toda como se tivesse ruída de traça, várias lesões, né, várias rarefações ósseas parcialmente circunscritas ao longo da base da mandíbula. Então, é um exame simples, né, uma simples radiografia panorâmica, você pode detectar pacientes, além de ateroma, que eu falei para vocês como exemplo, também a parte de perda óssea mineral. Além disso, né, eu estava conversando até com um grupo de alunos e profissionais que a panorâmica, além de te dar, né, esse start inicial de você encontrar várias doenças, não só sistêmicas, vou mostrar várias também odontológicas, cáries, cistos, tumores benignos e malignos, né, de nível odontológico, também é importante a radiografia panorâmica como uma documentação. Né? A panorâmica é uma documentação, ela é utilizada como uma documentação legal. Então, você vai mostrar de maneira legal qual o momento que o seu paciente está quando ele chegou no seu consultório. Porque está cada vez mais comum processos judiciais contra dentistas. E só o protocolo, né, só o prontuário não é a ferramentas, talvez, perfeita para você se proteger. Então, juntamente com o prontuário bem feito, o exame por imagem, ele é uma prova, dizendo que o que você fez, né, como que você recebeu o seu paciente no momento do primeiro exame. Porque ele tem uma história odontológica. E aí você comprova, olha, daqui para trás não fui eu quem fez. Eu fiz daqui para frente, tá certo? Eu fiz alguns trabalhos de perícia que um paciente alegou que foi o dentista fulano que fez aquele tratamento pino intracanal que deu problema. Só que, na verdade, não tinha sido ele. Foi uma outra pessoa, um outro dentista. Mas como ele não conseguia comprovar que não foi ele foi condenado. Tá certo? E aqui. Ok? Uma coisa muito importante, né, é você saber as características. Como que nós estamos de horário? Tá, Adri? Tá tranquilo? Luciano? Tá? Bom, uma coisa que é muito importante nós sabermos é sobre fazer a descrição, né, de uma condição. Então, por exemplo, nós pegamos uma radiografia de incisivos inferiores e nós percebemos essa imagem aqui. Mas como a gente pode descrever? Então, olha a importância de ter um laudo bem feito. Tem que descrever, sugerir e o que fazer, tá certo? E tem toda uma sequência de descrição. Se ela é radiopaca ou radiolúcida, circunscrita, e assim por diante, tá certo? Então, você fazendo essa parceria, né, com o seu radiologista, né, você fez uma radiologia bem feita, isso é de extrema importância, né? E aí, a partir do momento que você descreve, você vai sugerir o que pode ser, né? E aí, uma coisa que é importante que a gente sempre fala, quando você pode utilizar ponto de interrogação num laudo? Nunca. Você nunca pode colocar ponto de interrogação. Por mais que você tenha dúvida, olha, pode ser, por exemplo, um cisto dentígero ou um ameloblastoma, não sei. Mas você vai fazer o quê? No próprio laudo, você vai sugerir o que fazer para fechar esse diagnóstico. Pode ser uma tomografia computadorizada, pode ser um exame histopatológico, pode ser sugerir com história pregressa, o que for, para você conseguir fechar
esse diagnóstico. Então, como, por exemplo, nesse caso aqui, que nós conseguimos perceber uma imagem radiopaca, circunscrita, unilocular, na região cervical dos dentes 42, 43, o que pode ser? Será que é um corpo estranho? Será que é uma exostose? Será que é um resto radicular ou um dente supranumerário? E aí eu vou indicar outros exames, que nesse caso nós indicamos uma radiografia lateral de perfil, utilizando radiografia oclusal, e a gente descobre que era um corpo estranho, que nesse caso era um pedaço de vidro, tá certo? Olha a importância, pessoal, de a gente diferenciar, por exemplo, um forame mentoniano de um abscesso periapical crônico. Isso é totalmente radiográfico. É lógico que nós temos 3 dicas, né? Então, eu posso observar a integridade da laminadura, que eu consigo perceber nitidamente nessa imagem. Eu posso fazer o exame clínico, né, o teste de sensibilidade pulpar, que é negativo se for um abscesso periapical crônico e vai ser positivo se for um simples forame mentoniano, né, ou mentual. E também podemos fazer outra radiografia mudando a angulação horizontal. Se houver dissociação da imagem, é o forame, tá certo? Ok. Bom, e para a gente falar um pouquinho, né, essa parte muito importante são as características das lesões. Uma das informações mais importantes que eu quero mostrar para vocês é exatamente essa. Ninguém está pedindo, né, os dentistas não tem que saber tudo de lesões, todos os CIS e todos os tumores, não. Mas a partir do momento que você pega uma imagem, algumas características fazem com que você tenha certeza se vocês estão diante de uma lesão de crescimento lento ou uma lesão de crescimento rápido. Por exemplo, quais são as características de lesão de crescimento lento? Expansão de cortical, bordas definidas e deslocamento de estruturas, tá certo? E o crescimento rápido vai ser destruição de cortical, bordas difusas e envolvimento de estruturas. Então, só para vocês terem uma ideia, vamos colocar, eu vou até já pegar uma imagem para a gente discutir junto, né? Então, chegou esse paciente com essa radiografia, tá certo? Uma radiografia panorâmica com essa lesão aqui. Só de vocês observarem, provavelmente é uma lesão de crescimento lento ou uma lesão de crescimento rápido? Muito bem para quem falou crescimento lento, porque eu estou tendo expansão de cortical, eu estou tendo deslocamento de estrutura e as bordas são definidas. Além disso, está tendo reabsorção radicular externa. Já nesse outro caso, o que nós temos? Né? Olha só, eu estou tendo destruição de cortical, as bordas da lesão é irregular, ela é toda recortada, e esse dente parece que está flutuando na lesão. Então, são 3 características importantíssimas que eu estou diante de uma lesão de crescimento rápido, tá certo? Então, não precisa saber qual é, mas pelo menos você já sabe a urgência que você tem que tratar. Lesões de crescimento rápido pode ser um tumor maligno, que nesse caso era, ou então uma lesão inflamatória infecciosa, por exemplo, uma osteomielite supurativa. No outro caso anterior, era um ameloblastoma, que é um tumor benigno, tá certo? E esse outro caso que nós temos, olha que interessante, foi diagnosticado, né, foi feito também o exame patológico, deu um cisto dentígero. E nesse caso, se a gente já removesse essa lesão, grande chance de promover fratura durante a remoção da lesão. Então, foi solicitado, né, foi indicado fazer a marsupialização, ou seja, colocação de um dreno e acompanhando se houver, né, para ver essa neoformação óssea, para depois remover a lesão de maneira posterior. Então, isso aqui depois, né, foi o tempo inicial. Depois de 4 meses, você percebe, já veja a imagem do dreno e já a neoformação. Mais 4 meses, deu 8 meses. E depois de 1 ano, olha só que bonito, pessoal. Então, assim eu consigo fazer um bom acompanhamento, né, dessa marsupialização e depois remover a lesão de uma maneira muito mais segura, sem promover uma fratura óssea, né, da mandíbula. A avaliação da mucosa também é extremamente importante, tá certo? Né? Então, o recolhimento da lesão de crescimento lento geralmente é normal. E quando é de lesão de crescimento rápido, geralmente você vai ver ulcerações ou também você pode ver fístulas, né? Se for um processo inflamatório ou infeccioso. E, por fim, a gente também tem que ver algumas outras características que o paciente vai nos trazer. A presença de dor. Então, a dor é uma característica muito importante. Por exemplo, um paciente que está com uma pulpite irreversível, a dor é uma característica, tá certo? Um paciente com disfunção temporomandibular geralmente tem dor, tanto na disfunção muscular como também na disfunção articular.
O teste de sensibilidade pulpar, como eu mencionei, né, para você diagnosticar, por exemplo, um simples foramento oniano de uma lesão periapical, e a aspiração da lesão. Então, uma dica de ouro: sempre que vocês forem fazer biópsia, antes de fazer a incisão, façam primeiro a punção aspirativa. Se sair um conteúdo, por exemplo, que nem está nesse slide, um amarelado, né, provavelmente é um conteúdo cístico ou talvez um ameloblastoma também, tá certo? Mas você pode fazer a biópsia. Se sair marrom, pode fazer, que é um tumor de células marrons. Se sair uma aspiração negativa, ou seja, não sair nada, pode, tudo bem, é uma lesão sólida. Mas, anotem, se sair vermelho, ou seja, sangue, vocês não podem fazer a incisão. Vocês estão diante de uma lesão vascular. Se você fizer uma incisão, haverá um sangramento, né, um sangramento não controlável, e o paciente pode ir a óbito na sua cadeira. Então, preste muita atenção para que não aconteça essas intercorrências tão importantes. Tá certo? Bom, você viu que eu no final tive que dar uma acelerada para a gente poder falar todo o nosso conteúdo. Espero que tenham gostado, né, desses casos. Nós temos vários casos. Se vocês quiserem me seguir, né, no Instagram, é @manzi77. Tem vários casos clínicos, cursos online, cursos gratuitos. Hoje à noite vai ter um curso, vai ser mais ou menos essa mesma aula, com um pouquinho mais de tempo, vai ser 1h30, 2 horas, para a gente conversar cada vez mais diagnóstico. Eu só posso agradecer esse convite para o Luciano, para a Ana Cláudia e todos os demais organizadores. Muito obrigado. Deixa eu ter aqui para ver vocês todos. Professor Manzi, mais uma vez, parabéns, suas palestras sempre são excelentes, muito didáticas. Quero te dar um feedback do pessoal aqui que adoraram o tema, né? Acharam a palestra muito interessante, os casos que você mostrou também, né? Então, você só tem que nos acrescentar. Muito obrigada mesmo. E, como a gente sempre diz na área da docência, né? Uma simples panorâmica pode salvar vidas. Então, você trouxe casos muito interessantes, muitos dentistas não sabem disso, que com uma panorâmica a gente consegue, né, diagnosticar um ateroma de carótida, suspeitar de uma osteoporose, aí muito importante para a implantodontia, né? Então, eu achei assim, muito legal a diferenciação do crescimento, de lesões de crescimento rápido, né? E lento. Então, você só teve a nos acrescentar. Então, eu quero te dar esse feedback muito positivo, foi muito legal. E, como eu sempre digo aos alunos, a panorâmica é a nossa radiografia de eleição na odontologia, não é? Então, não se exerce uma odontologia de excelência sem uma panorâmica. Então, tudo se inicia por aí. E quando nós te convidamos e você veio com esse tema, eu quero te agradecer, porque hoje fala de radiologia só de fluxo digital, não é? Não que não veio para ficar e que não nos ajude, mas nós não podemos esquecer da radiologia raiz, né? Do nosso radiodiagnóstico, da função do radiologista. Então, eu fiquei muito feliz de você ter escolhido esse tema e a gente te aplaude por isso, tá? Muito obrigada, porque veio realmente a contribuir. Então, foi um prazer imenso, mais uma vez, tocar nos conhecimentos com você. Muito obrigada e quero que você saiba que você enaltece a radiologia odontológica, tá bom? Muito obrigado, eu que Pessoal, agradeço. imagine, pessoal, vamos continuar doando, tá? Vamos aí, é por uma causa nobre. Parabéns para todos, viu, pessoal? Agora, muito agradecer novamente, em nome de todo mundo. E precisando, estou sempre à disposição. É uma grande alegria de estarmos juntos nesta tarde. Maravilha. Professor Manzi, que honra tê-lo junto conosco, né? O professor Stechman comentou aqui no YouTube, deixou um abraço parabenizando você. Ah, manda um abraço para ele, né? Saudades. Ele está aí nos assistindo, né? É sempre uma honra estar ao lado de vocês dois, porque eu posso dizer sem dúvida nenhuma, né? Você, Ana Cláudia, que eu estou do lado dos melhores radiologistas. Eu só tenho a agradecer a honra e o prazer de estar aqui mediando um pouquinho isso tudo. O que você veio, esse assunto, né? Um assunto que a gente gosta bastante, como a professora Ana falou, a gente gosta muito da radiologia, da parte diagnóstico, da parte para aquilo que ela se preza de fato, né? E tudo o que você falou vem de encontro àquilo que a gente preconiza na Universidade Tuiuti do Paraná. Os meninos lá não fazem sequer uma profilaxia sem ter pelo menos uma radiografia panorâmica. Então, a gente já vem seguindo exatamente essa linha,
né? Então, eu só tenho que bom. agradecer você, agradecer a professora Ana aí por tudo, e a gente tem alguns quilômetros de história para trás para contar, né? É verdade. Mas, pessoal, aproveitando, quem ainda não contribuiu, por favor, contribua. Lembrando que todo o valor arrecadado vai ser revertido na compra das cestas básicas lá para o Odonto Vale. Aponta a câmera do celular aí no QR Code e participe. Agora que a gente está separado, é a hora da gente estar mais unido. Então, um pequeno gesto pode salvar uma vida, ok? Contamos com todos vocês e aproveitem aí todo esse congresso. Grande abraço. Grande abraço.